E só isso aí dá um trimestre, um bimestre, vamos ser mais conservadores, um bimestre de aula num seminário. Não dá, é muita história, é muito rica, tem muito detalhe. Ezequias foi, talvez, o mais importante rei de Israel, ou de Judá, depois de Davi, de Salomão, talvez tenha sido Ezequias. Então tem muita coisa para aprender. Mas a gente vai tentar se ater aqui aos pontos ressaltados pelo autor na revista. A revista que é comentada pelo pastor Gesiel, o Gomes, não o Lima, que está sempre aqui conosco. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, segundo Crônicas. E aí, já que é uma escola, já vamos até aproveitar para falar que não é segunda Crônicas, é segundo Crônicas, porque Crônicas não é carta, Crônicas é livro. Então, segundo Crônicas, capítulo 32. Igual Reis, né? Também não é primeira e segunda Reis. Não é carta, é livro. Primeiro e segundo Reis. Primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis. O texto está aí na revista, e para quem não tem, pode abrir aí a Bíblia para acompanhar. Segundo Crônicas 32, do verso 1 ao verso 8. Você já achou? Amém? Vamos fazer uma leitura acompanhada. Eu leio aqui, você acompanha, para a gente tornar um pouco mais dinâmico. O texto diz: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Sanaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Sanaqueribe vinha, e o seu rosto era guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também ribeiros que se estendiam pelo meio da terra, e disseram: por que me viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre todo o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E eu vou pedir para você abrir também Isaías 38, verso 3, que é o texto áureo da nossa lição. Está aí na outra folha da revista, pelo menos na minha aqui, não sei se a sua também está diagramada assim. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Esses textos que nós lemos contam um pedaço da história. Eles nos introduzem ao cenário que vivia Judá. Nessa ocasião, o reino era subdividido. Já existia a separação entre Judá e Israel. E eu não sou historiador, né, mas eu aprendi algumas coisas quando do seminário. E lá, uma coisa que ficava muito clara durante as aulas do professor era a grande diferença que existia entre Israel, entre o reino de Israel e o reino, que era o reino do norte, e o reino de Judá. E talvez a principal diferença: os dois eram abençoados por Deus, os dois temiam a Deus, seguiram caminhos diferentes em relação ao seu relacionamento com Deus, mas
tudo passava por uma situação geográfica. A cidade de Jerusalém, como nós a conhecemos hoje, estava no reino de Judá. E havia uma promessa desde a fundação do mundo a respeito dessa cidade. Então já começava a ser diferente a partir desse ponto. Geograficamente, a cidade estava situada dentro do reino de Judá, e por isso ela já tinha uma expressão diferente em relação às outras nações. E quando o reino da Assíria, que estava dominando todo o Oriente, como a gente conhece hoje, o Oriente Médio, já estava quase que totalmente dominado pelo reino da Assíria, na pessoa de Senaqueribe, o seu rei. E ele, expandindo o seu império, a gente fala muito do Império Romano, né? Porque nós somos igreja neotestamentária, ou a igreja em si, ela é neotestamentária, ela é baseada no Velho Testamento, mas com as aplicações trazidas por Jesus no Novo Testamento. E por conta disso, a gente fala muito de Jesus, das andanças de Jesus, do ministério de Paulo, e a gente fala muito do Império Romano. Mas aqui não era o Império Romano quem dominava. Aqui já tinha saído do domínio territorial do Egito, que na época dos faraós dominava muito daquele cenário, e hoje a gente chama de Eurásia, né? Um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia e muito da África, já tinha saído desse cenário e já estava se passando para a divisão de outros reinos, e um dos principais deles era o reino assírio, era a Assíria. E a Assíria estava expandindo o seu reinado, expandindo os seus domínios territoriais e estava conquistando novas terras. E entre a Assíria, o Império Assírio, e uma mina de ouro para a Síria, que era a África, o continente africano, especialmente o Egito, a rota comercial e territorial que eles queriam dominar, que era o Egito, para chegar no Egito, estava Israel e Judá. Então, geograficamente, Israel e Judá atrapalhavam as intenções do rei da Assíria, atrapalhavam os projetos de poder que existiam para o império que dominava então o Oriente Médio. E o que é que alguém que é dominador faz quando alguém está no seu caminho? Passa por cima. E era isso que ele fazia. Ele primeiro chegava, oferecia acordos. Só que de acordos não tinham nada, que eram acordos exploratórios. Ele chegava para as cidades, para os reinados que estavam no seu caminho e dizia: eu vou dominar você. Para eu não destruir você vai pagar tributo e vai se juntar ao meu reino. E como ele tinha um exército mais forte do que as cidades que eles abordavam, ninguém era bobo, não queria guerra, sabia que ia perder. Não, tá bom, tamo junto, tamo contigo aí, ô Senaqueribe, vamos caminhar, tamo junto aí, pode juntar o meu exército ao teu, agora eu pago tributo, ufa, pelo menos eu me mantenho vivo e mantenho vivo aqui o meu povo. Assim se dava a conquista do rei Senaqueribe. Poucas vezes ele tinha que guerrear, porque ele tinha um exército mais forte e quando chegava intimidava. E não foi diferente quando ele chegou em Israel. O reino de Israel submeteu-se ao rei da Assíria. O reino de Israel, para não ser dizimado, para não ser destruído, coloca-se parceiro, ou submisso, ou subjugado, ou subserviente ao reinado da Assíria. Israel faz assim. O rei de Israel prefere fazer assim para não ter uma gota de sangue derramado e para que todo mundo continuasse vivo. Apesar de ser uma parceria exploratória, que era pesadíssimo o tributo, mas eles preferiram fazer isso do que guerrear, porque a probabilidade de perder era muito grande. E aí a gente já começa a encontrar uma diferença de comportamento entre o reinado de Israel e o reinado de Judá. Por quê? Enquanto Israel se submete ao reinado da Assíria e topa fazer esse tipo de acordo, quando eles chegam para fazer a mesma coisa com Judá, aí o negócio é diferente. Aí o buraco é mais embaixo. Ezequias fala: não, eu não vou me submeter. Esse reinado aqui de Judá, eu não quero saber o que Israel está fazendo, mas Judá é um reinado onde nós temos o Senhor dos exércitos. Eu não vou me dobrar diante de outro Deus e eu não vou subjugar a minha nação a um reinado que não foi constituído por Deus. Só que
essa atitude de Ezequias traz um peso enorme para Judá. Depois de fazer todo o acordo sociocultural, comercial, religioso com Israel, o rei da Assíria, por saber que Ezequias não queria esse tipo de acordo, ele traz uma grande quantidade de soldados já ali para o território que era de Israel e acampa a 14 quilômetros da fronteira com Judá. Para você entender, fica mais fácil da gente entender, é como se aqui Nilópolis fosse um reinado e o inimigo de Nilópolis, o inimigo das pessoas que moram em Nilópolis, aquela pessoa que quer dominar a sua casa, aquela pessoa que quer tomar os seus filhos, aquela pessoa que quer fazer você de escravo, trouxesse para bem perto de Nilópolis, aqui, 14 quilômetros, vamos contextualizar, trouxesse ali para Irajá, 180 mil soldados e ficasse de prontidão, prontinho para invadir Nilópolis. Se você fizer metade do caminho, para você se defender, você tinha que caminhar 7 para não chegar na sua cidade, e para você ser atacado, ele tinha que caminhar 7. Então, a distância do combate era de 7 quilômetros. 7 quilômetros afastavam a defesa de Judá e o ataque que ele iria sentir. O que acontece? Contextualizado isso, a gente chega nesse cenário aqui que a gente está. E o primeiro ponto da lição trata disso. A Escritura observa que antes do cativeiro babilônico sobrevir a Judá, Ezequias promoveu um grande avivamento em seu reino. O diferencial em seu governo consistiu no fato de ele ter andado nos caminhos de Davi e não nos de Acais, seu pai. Apesar de Ezequias ser filho do ímpio Acais, ele foi um dos melhores reis que Judá pôde ter, aquilo que eu já falei, pois possuía qualidades notáveis, como dedicado líder espiritual. Ezequias procurou eliminar a idolatria de Judá, bem como os santuários locais. Ademais, reabriu e restaurou o templo de uma forma jamais vista antes, restabelecendo o culto ao Senhor. Feito isso, ele já tinha trazido de volta a Judá o conceito original de adoração. Ele conseguiu, a duras penas, eu imagino como foi difícil para ele, porque ele estava sendo assunto rei de um povo que já tinha se tornado idólatra, e para quebrar isso através de uma pessoa, que era a atitude do rei, deve ter sido através de decreto, deve ter enfrentado muita resistência, deve ter tido muita dificuldade para reerguer o templo, mas ele fez. E depois de fazer isso, ele estava sofrendo os ataques de Senaqueribe, e ataques até então verbais. Eu vou passar por cima de você, se você não ceder, eu vou conquistar, eu vou dominar, vou matar todo mundo. E não foi diferente. Foi isso que começou a acontecer. Quando... eu já passei para você o contexto geopolítico, né? Que é o primeiro ponto aqui. Ponto 1, ponto 2 é o contexto geopolítico. Essa era a situação, era o cenário. Quem joga War, né? Não sei, quem já jogou War aqui? Levanta a mão para eu ver. Né? Então você vai entender mais fácil, né? É aquela coisa que a gente vai cercando o inimigo com as pecinhas, né? Até ponto dele não conseguir resistir, porque quando você está jogando War, dependendo da quantidade que você tira nos dados lá, você consegue colocar mais soldados, menos soldados, pede ajuda a um, faz uma aliança com o outro. Judá não tinha mais com quem fazer aliança, porque debaixo estava o Egito, que era inimigo, em cima estava Israel, que não tinha uma boa relação e já tinha sido, entre aspas, conquistado. Ele não tinha com quem mais se aliançar, estava cercado igualzinho o tabuleiro de War. Esse era o cenário geopolítico que eles se encontravam. E aí o inimigo se aproxima. Eu disse para você que eles ficaram 14 quilômetros de Jerusalém. Aí já no ponto 2, por isso que eu falo que a lição é pequena, né? Porque eu acho que podia estar mais dissertada. O ponto 2.1 diz: Ezequias tentou impedir a investida da Síria, dizendo que pagaria tudo o que Senaqueribe quisesse. O que é que Ezequias, posso confundir com Zedequias, que é outra história. O que Ezequias faz? Quando ele vê que não tem mais o que fazer, quando ele vê que o inimigo já está ali a 14 quilômetros, se preparando, se armando e vai invadir, ele ainda tenta uma outra investida. Olha, eu vou mandar aqui tributos. Eu não quero que você escravize meu povo. A gente faz um acordo aqui, mas aí Senaqueribe já estava com seu coração inflamado de ódio, porque ele era aquele tipo de cara que não gosta de ouvir não. Eu não sei se você já trabalhou, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um chefe que não gosta de ouvir não. É muito ruim, né? Muito ruim. Eu hoje trabalho com um chefe que nem se mete na minha vida, graças a Deus. Ele pergunta para mim o que eu estou fazendo, eu falo, estou fazendo isso. Ele, tá bom, então faz.
Né? Já trabalhei com uma outra chefe que eu falava para ela, ela falava, faz isso assim, 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 assim. Eu falava para ela, olha, eu não vou fazer isso não. Por que você vai fazer? Você tem que fazer o que eu estou mandando. Aí eu falava, eu vou fazer porque você está mandando. Mas isso vai dar problema lá na frente. Ela faz porque eu estou mandando. Ela saía. Daqui a meia hora ela voltava. Bicho, fala para mim por que vai dar problema. Vai, me conta aí, o que vai acontecer? Aí eu falava, vai dar problema por causa disso, 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 disso. Ela, então é melhor não fazer não. Mas eu também já trabalhei com chefe que mesmo falando que ia dar problema, mesmo falando que estava errado, vai lá, faz, porque não gostava de ser contrariado. Alguém conhece alguém assim que não gosta de ser contrariado? Alguém? Né? Não é difícil lidar com pessoas assim? Agora você imagina lidar com uma pessoa que não gosta de ser contrariada e tem todo o poder de armamento na sua mão. Foi isso que aconteceu. Judá deu a resposta, nós não vamos nos dobrar. Ah, você não vai se dobrar não? Então eu vou levar meus exércitos para aí. Chegou 14 quilômetros, acampou, estou prontinho aqui, estou preparando meu exército aqui, só escolhendo a melhor estratégia para te atacar, acabar com você, Judá. Aí, Ezequias vai, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo, vamos conversar, né? Eu pago um tributo aqui, eu mando ouro, prata, bronze, mando para você riqueza, joias, perfumaria, eu estou te mandando aqui, tá, vamos conversar. O texto diz para você, se você for analisar depois, ele diz que quando Senaqueribe recebeu aquelas oferendas de ouro, prata, perfumaria, joias, preciosidades, ele diz o seguinte, para que eu vou ficar com isso aqui, se daqui a pouco eu vou ter tudo? Eu vou passar por cima de você igual um rolo compressor, eu vou acabar com a tua vida, vou acabar com o teu reinado, vou acabar com a tua cidade. Eu fiz uma oferta, você não quis, você me contrariou, e eu não gosto de ser contrariado. Foi o que aconteceu, eu vou até ler como está aqui para você. Pagaria tudo o que Senaqueribe quisesse, conquanto saísse das suas terras. Ele disse, eu te dou tudo o que você queria, mas vá embora e deixa a gente aqui. Mesmo tendo enviado prata e ouro a Senaqueribe, que está em 2 Reis 18, 15 a 16, não demorou muito para o soberano de Judá perceber que as tropas inimigas estavam em Laquis, aproximadamente 14 quilômetros, como eu falei. O rei assírio designaram um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém e pretendia obter a rendição total da cidade quando os judeus estivessem no aqueduto, ou seja, em uma posição de boa visibilidade. A movimentação foi rápida e intimidadora. Eles chegaram para chegaram chegando. Ele viu que não ia dar mais. O que ele faz? Ele percebeu que ele tinha uma vulnerabilidade. Eu vou passar um vídeo daqui a pouco que vai falar sobre isso, mas eu vou contextualizar você. Ezequias percebeu que tinha um ponto vulnerável. A cidade era muito bem cercada, a cidade já tinha os seus muros, tinha um ponto lá que era frágil, depois ele fortificou, mas o ponto principal de vulnerabilidade de Ezequias e da cidade de Jerusalém, do reino de Judá como um todo, era abastecimento de água. Você sabe, Israel não é o Brasil que tem rio para tudo quanto é lado, né? E a gente maltrata os rios, né? Aqui tem um rio, que é o rio, esse aqui é o rio Pavuna, é isso? Sarapuí, né? Olha, isso não é mais rio, né? Isso é uma vala de céu aberto, né? Mas antes do português chegar aqui, as terras eram um rio. Eu fico passando ali na linha vermelha, às vezes eu passo na linha vermelha e vejo que ali, se não é, irmãos, vou falar uma heresia aqui, tá? Se ali não era o Jardim do Éden, o Jardim do Éden devia ser muito parecido com aquilo, que é lindo, que paisagem linda. Já viu quando você passa ali na linha vermelha, você olha ali para aquele lado onde tem a marina da Praia de Ramos, né? Praia de Ramos. Aí você vê alguns pequenos arquipélagos ali, com gaivotas e tal. Aquilo devia ser lindo antes do português chegar às terras do Rio de Janeiro. Devia ser lindo demais. A gente estraga tudo. Mas Israel não era assim. Israel não era banhado por mar. Israel não tinha grandes ramificações. Tinha 1 ou 2 rios e só. Não era uma cidade muito irrigada. E o que eles precisavam fazer? Pegar água fora. E aí, já nesse ponto aqui, na verdade, Senaqueribe já tinha... Quando ele chega a esses 14 quilômetros, não era nem 14 quilômetros da fronteira, deixa eu fazer uma retificação aqui. Era 14 quilômetros da cidade de Jerusalém, porque ele já tinha conquistado 46 cidades de Judá. Ele já tinha feito, entendam, ele faz o acordo pesado com Jerusalém, ou com Israel, passa a dominar e anexa Israel à Síria, ao Império Assírio, e quando chega, recebe a resposta de Ezequias que não ia fazer acordo com ele, e ele começa a invadir o reinado de Judá. E ele detona, ele destrói,
ele conquista 46 cidades do reinado de Judá. E chega aqui na cidade de Laquis e acampa lá. E Laquis ficava a 14 quilômetros da principal cidade, da capital do reinado de Judá, que era Jerusalém. E eles precisavam pegar água fora. O que ele faz? A gente até leu aqui no texto. Ele fala, não, a gente tem que ter um ponto vulnerável aqui. Esse cara está vindo para cá, vai acabar com a gente. Quando a gente for pegar água, os nossos soldados, os nossos homens, nossas mulheres, nossas crianças, quando forem pegar água, ele vai matar todo mundo, que a gente vai estar fora da cidade. E aí ele faz uma obra que não teve licitação superfaturada, uma obra que não teve grandes empreiteiras trabalhando, mas uma obra em que o povo entendeu a necessidade de trabalhar. Ele constrói os aquedutos de Israel, que até hoje irrigam a cidade. Você vai ver no vídeo que eu vou passar aqui. E aí eu vou só dar um break aqui, para a gente só entender por que eu estou falando muito, o pastor está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo, não entendo nada de história. Você vai entender. Primeira coisa é a seguinte: um reino subdividido não vai sobreviver. Reino dividido não subsiste. É por isso que nós brigamos muito para termos uma só visão. Aqui é uma igreja só. Aqui a gente está dividido por questões geográficas, mas nós somos a mesma igreja que tem na sede, nós somos a mesma igreja que tem em São João, nós somos a mesma igreja que tem em Vilar dos Teles, nós somos uma igreja só. E quando começa a qualquer sinal de que a coisa está começando a se dividir aqui dentro da filial ou no campo, a gente corta, porque aqui é uma unidade. Nós somos um, de verdade, não só no slogan. Amém? Amém, irmãos? Irmão, vamos combinar, vamos pensar junto comigo aqui. Se juntos a nossa vida já é difícil, não é? Se já é complicado ser crente, com todo mundo junto, imagine cada um pensando uma coisa, fazendo do seu jeito. Não ia dar certo. É por isso que nós somos um em Cristo, amém? Então diga para o seu irmão, nós somos um, meu irmão. Ixi, desse jeito nem meio. Vai, fala melhor aí, nós somos um, irmão. Olha o que aconteceu com o rei, com a história de Israel como um todo, porque ele se dividiu. A cultura foi quebrada, as riquezas foram quebradas, as pessoas foram dizimadas, uma parte que era o reino do norte foi conquistado, e a história de Israel até hoje sofre reflexos dessa divisão. Nós não podemos nos dividir. Ou nós somos igreja, ou nós somos clube, que a gente vem para cá no domingo, porque não tem nada melhor para fazer, aí a gente vem para cá porque não gosta de ficar domingo em casa. Nós não somos um clube. Nós não somos o Rotary Club de Nilópolis. Nem existe isso? Nem existe, né? Existe? Nós não somos o Rotary Club de Nilópolis. Nós não somos o Country Club de Nilópolis. Nós somos a Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Nilópolis. É isso que nós somos. Nós não viemos aqui para passar tempo. A gente não vem aqui para olhar para o irmão, por mais que eu ache vocês lindos. E eu sei que vocês também me acham lindo, né? Moreno alto, né? Por mais que eu ache vocês lindos, nós não viemos para cá para olhar um para a cara do outro. Nós viemos para cá para aprender a palavra e para adorar o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a razão de estarmos aqui. É por isso que a gente não se divide. É por isso que quando algum irmão está sofrendo, a gente sofre junto. E é por isso que quando algum irmão se alegra, a gente também se alegra junto. Porque nós somos um, amém, irmãos? Primeira coisa que a gente tira de tudo que eu falei é isso: nós não podemos nos dividir. Eu me lembro que já era membro aqui dessa igreja, o pastor Santos era o nosso presidente, e quando a igreja aqui começou a crescer, o pastor Santos chegou para o pastor Alexandre e falou algo que ele falava para alguns pastores na ocasião, por ocasião da situação. Chegou para o pastor Alexandre e falou: meu filho, você quer ser independente? Quer tocar aquela igreja lá tranquilo? A igreja já está grande, a igreja se sustenta, você quer? Aí ele, nosso saudoso pastor Alexandre, né? Não é saudoso porque morreu não, que ele está vivo, né? Saudoso porque a gente tem saudade dele, né? Ele disse: não, pastor, eu estou aqui numa visão só, eu sou a Assembleia de Deus Penha, vamos até o fim, Assembleia de Deus Penha, não quero ser independente não, estamos juntos. E aí você imagina, se nessa ocasião, não era DEVEC ainda, irmãos,
Isso acontecia, tá? Isso acontecia, era comum, a igreja crescia, a igreja do campo crescia e tornava-se independente. Você imagina se isso tivesse acontecido hoje? A gente, desculpa assim se eu vou parecer um pouco indelicado, mas a gente hoje seria apenas mais uma Assembleia de Deus em Nilópolis, de tantas que a gente tem por aí. Mas nós não somos isso, por causa da escolha de um homem que escolheu não dividir o reino. Hoje nós somos a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Talvez você nunca tenha escutado essa história aqui, ou talvez você é mais antigo, vai lembrar do que eu estou falando, que ele já falou isso aqui de púlpito. Nós somos um e não abrimos mão de sermos um. Se você está aqui, você foi chamado por Deus para ser um com esse irmão que está do teu lado. Ele sofre, você sofre. Ele chora, você chora. Ele se alegra, você se alegra. Porque se a gente se dividir, certamente Senaqueribe vai conquistar uma parte da nossa igreja. Amém? Segunda coisa, você precisa estar sempre ligado, como Ezequias estava ligado aqui. Primeiro, ligado com Deus. Você não pode abrir mão da sua fidelidade com Deus. Era isso aqui que estava em jogo. Estava em jogo aqui a fidelidade de Judá, não só de Ezequias, mas de Judá com Deus. Ele já tinha reconstruído a estrutura de relacionamento entre as pessoas de Judá e Deus. Já tinha restabelecido o modelo de adoração que era constituído desde o deserto. Ele já tinha trazido de volta a duras penas. E a oferta era: você vai me dar o seu ouro, você vai me dar a sua prata, seus filhos serão os meus escravos, você vai adorar o meu Deus, e eu deixo todo mundo vivo. E o cara falou: não, isso aí não. Isso aí eu não quero. Ele não abriu mão da sua fidelidade. Todas as vezes que o diabo te oferecer oportunidade para abrir mão do seu relacionamento com Deus, a sua resposta necessariamente tem que ser? Tem que ser? Tem que ser? Tem que ser não, irmão. Olha só, pecar todo mundo peca, errar todo mundo erra, e não tem pecadinho nem pecadão, a gente já sabe disso. Para Deus, matar e roubar é a mesma coisa, mas tem coisas que ferem demais a nossa estrutura de relacionamento com Deus. Como é que eu vou me dobrar diante de uma imagem, sabendo que Deus é o único soberano? Como é que eu vou aceitar alguém que maldiz Deus, quando eu sei que Ele é o único digno de adoração? Eu não posso negociar, eu não posso flertar com a idolatria, eu não posso negociar, eu não posso flertar com a falta de reverência. Se a pessoa que você tem relacionamento o faz, deixe ela seguir o seu caminho, mas você precisa ser como Josué. As pessoas fazem as suas escolhas, mas você e a sua casa precisam escolher servir ao Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Escolheu permanecer fiel ao Senhor. Só que quando ele escolhe permanecer ser fiel ao Senhor, o que acontece? O inimigo fica furioso, se levanta. E não é diferente na sua vida, meu irmão. É a mesma coisa que acontece com você. Quando você escolhe ser fiel a Deus, as coisas ficam certamente mais difíceis do que eram antes. Aquela coisa do brasileiro: não, eu vou dar um jeitinho aqui nesse documento, não, eu vou falar um negocinho aqui, só para cobrir um negócio aqui. Quando você diz não, se torna tudo mais difícil. Para quem não tem compromisso com Deus, sempre tem um jeitinho. Para a gente não tem jeitinho. Para a gente não tem como, vamos pelo caminho lateral aqui, aquele negocinho assim, é só um negocinho aqui para resolver, ninguém vai saber. Ou então aquela maldita expressão: não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver com a sua fidelidade com Deus. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A escolha de Zedequias foi uma escolha por manter a fidelidade e o relacionamento com Deus, mas trouxe para ele um peso enorme. Porém, apesar de ter se levantado um exército inteiro contra ele, no final a vitória foi de Zedequias. No final a vitória vai ser sua se você se mantiver fiel a Deus. No final a vitória vai ser sua, por mais dura que seja a estrada até chegar no final, você vai alcançar a sua vitória em nome de Jesus. Você crê nisso aí? Então diga para o seu irmão aí: permaneça fiel, meu irmão. É duro, não é? Ver todo mundo... Eu falei Zedequias, né? Eu não posso confundir, é que parece, né? Ezequias, obrigado. É duro. É duro caminhar. Gente, vamos combinar. A gente está aí num feriadão, né? Para muita gente, é mais cômodo estar agora na praia. Está viajando.
está passeando, e a gente está aqui. Nós escolhemos a boa parte. Quem não queria, vamos lá, levanta a mão aí, quem não queria hoje estar dormindo até agora? Levanta a mão. Quem não queria? Não, mas presta atenção. Ah, pegadinha do malandro, né? Peguei você. Vamos lá. Quem não queria estar até agora dormindo em paz? Não queria? Já é muito, dormir em paz já é muito. Não é morta não. É porque não é o descanso em paz, né? Poucas pessoas, Simara ali, a Kátia, poucas pessoas, porque eu, irmão, vamos combinar, eu adoraria estar dormindo até agora. Claro que sim. Oxi. Vou inverter o jogo aqui só para não ficar sozinho, não me sentir um pecador mora aqui. Vamos lá. Quem gostaria de estar dormindo até agora? Vai. Eu adoraria estar dormindo até agora. Quem gostaria de agora estar num resort, com tudo pago, sem se preocupar em nada para pagar, mas está lá? Olha aí. Pastor, aí também você pegou pesado, né? Só está mudando. E aí, por que eu fiz essa segunda pergunta? Porque eu sei que vocês têm dinheiro para isso. Mas vocês escolheram estar aqui. Vocês escolheram a boa parte. Assim como o Ezequias. Ezequias podia ter feito o mais cômodo. O que era o mais cômodo? Eu não vou brigar não, porque eu não tenho como vencer. O cara tem arma, o cara tá forte demais. O reino dele já conquistou outras cidades. Eu vou me juntar a esse negócio aqui. Vou me juntar ao comodismo. É igual o político, que entra lá, puro. Não, eu vou chegar, vou fazer a diferença. Aí chega e encontra o sistema. Aí ele vai, se agrega ao sistema. É por isso, já falei disso aqui no domingo, eu vou falar sempre respeitando a lei eleitoral, a gente está debaixo de uma lei eleitoral, mas eu sempre digo isso, irmão. Você sabe quem é meu candidato. O meu candidato não se dobra a esses negócios, não. Estou falando aqui de deputado estadual e deputado federal. Eu não estou nem falando de majoritária, que eu vou falar disso uma outra hora. O voto mais importante nosso é o de parlamentares. São esses que fazem as leis que o judiciário julga e que o executivo põe em prática. Esses são os votos mais importantes. A gente vota, eu vou votar no meu vizinho, né? Porque ele asfaltou a rua aqui, né? Então, ninguém nunca fez nada aqui pela rua, ele asfaltou. Então, pelo menos eu vou votar nele. Vai. Sabe o que você vai fazer? Você vai votar nele, ele não vai entrar, porque ele não tem condição de entrar. E ele vai dar o voto dele para um outro parlamentar que você não sabe nem quem é, no que acredita e o que defende. Por isso que nós precisamos encontrar dentro da Bíblia os exemplos de homens que não se dobram. Homens que não se dobram hoje são raros. Porque o mais cômodo é fazer o que fez o Reino do Norte. Não, eu não vou ficar contra o sistema, não, né? Eu vou ter muita dor de cabeça. Vai lá, tem passagem livre, pode fazer, a gente está junto aqui, estamos juntos, misturado. Ezequias não. Estão faltando Ezequias nos dias de hoje. Estão faltando Ezequias nos dias de hoje. Estão faltando Ezequias nos púlpitos das igrejas de hoje. Onde o pecado, isso aí não foi nada não, todo mundo cai mesmo, tá bom, você caiu, você pecou, você adulterou, não, tudo bem, vem pra cá, só não conta pra ninguém não, tá? Meu irmão, aqui não, isso aqui, irmãos, isso aqui não tem nada de sobrenatural, tá? Isso aqui não é o altar do tabernáculo, onde você vai tocar, os seus pecados serão perdoados, não é isso não. Mas aqui, para proferir palavras aqui, tem que ter uma vida de testemunho. Não é uma vida perfeita, que ninguém é e nem eu. Mas é uma vida de testemunho. Só se eu não souber. Se eu não souber, aí eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, se eu souber, aí eu sou conivente. Então não tem esse negócio aqui não. E é sério. Mentiu para alguém da igreja, mentiu para o pastor, roubou, adulterou. É a mesma coisa. É disciplina, não tem esse. Se você não gosta disso e está nessa situação, lamento, mas vai acontecer com você. Se você não gosta, vai para uma igreja que aceite isso, porque aqui não. Aqui a gente não negocia. Aqui é preto no branco. Aqui a gente não inventa outras leis. A nossa lei já está aqui. Sede santos como eu sou santo. Está faltando gente para fazer isso hoje. Tem muita gente negociando com o pecado. Não, mas poxa, o cara dá um dízimo alto, né? Não vou botar ele em disciplina não. Não. Irmão, não tem esse negócio comigo não. Eu aprendi que negociar com as coisas de Deus, flertar
com as coisas incorretas na casa de Deus é estar dando um beijo no rosto do diabo. Eu quero, em nome de Jesus, que você seja um Ezequias dos dias de hoje. Eu quero, em nome de Jesus, que você se postule. Eu quero, em nome de Jesus, que você se coloque numa posição onde sempre possa dizer: eu não vou negociar aquilo que Deus me deu. Eu não vou negociar quem eu sou. Só que, ao contrário do que a gente imagina, isso não está relacionado com a Bíblia, isso está relacionado conosco. É o nosso caráter. Caráter não está relacionado à religião. Caráter é da pessoa. Eu conheço muito espírita que tem um caráter excelente. Eu conheço muito ateu que tem uma verdade nas suas palavras. E conheço muito crente cara de pau, safado, mentiroso, caloteiro. O caráter não está relacionado à religião ou à Bíblia que você carrega. O caráter é seu. O meu desejo é que você manipule cada vez mais o seu caráter para ele ser semelhante ao caráter de Cristo. Amém? Quem pode pedir a Deus aí um caráter melhor a cada dia? Dá uma glória a Deus. Eu quero que o seu caráter seja melhor a cada dia. Eu tenho aprendido a cada dia. O meu ainda está longe do de Cristo, bem longe. Mas a cada dia eu tento exercitar, ou cada dia eu me proponho uma coisa aí para exercitar uma semelhança de postura e de caráter de Jesus. Eu trouxe uma mídia, um vídeo aí para passar, que ele resume os 3 pontos aqui que estão ainda no ponto 2, tá? Eu vou pedir para colocar aí, tá ok? Tem som, tem ok? Tá tudo beleza? Vou pedir para liberar aí. Esse vídeo, o título dele é Quem era Senaqueribe? Porque a revista nem aborda muito a pessoa de Senaqueribe, mas eu fiz questão de trazer aqui um vídeo que fala um pouco sobre o Senaqueribe, quem era ele, o que ele fazia e o que aconteceu, e depois a gente volta para cá. Pode soltar aí? Pode aumentar. O poder mais forte e mais sinistro no Oriente, a Assíria, devora todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios, e os obrigam a fazer o trabalho duro. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas, são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Síria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Senaqueribe atacou a Judá depois de ter destruído o reino do norte de Israel. O rei Ezequias tentou apaziguá-lo, enviando grandes quantidades de ouro e prata para Senaqueribe. Senaqueribe, porém, não mostrou nenhuma piedade. Uma cidade após a outra, dentro da fronteira de Judá, caía com crueldade da Síria. E logo, a única cidade restante era Jerusalém. Inscrito no antigo prisma de Senaqueribe, descoberto em 1920 por arqueólogos em Mossul, no Iraque, o rei Senaqueribe nos diz com suas próprias palavras o que ele fez. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo, vim de encontro a ele, e pela força das armas e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Antes que Senaqueribe chegasse em Jerusalém, Ezequias percebeu que a colina ocidental da cidade estava desprotegida e vulnerável, e ordenou a construção de uma parede maciça. Casas foram derrubadas para abrir caminho para essa parede e para fornecer materiais de construção. A fonte principal de água de Jerusalém, a fonte de Gion, também precisava de proteção.
Se isso não fosse feito, os seus inimigos poderiam bloquear a fonte, retirando toda a água da cidade. Um ousado plano de Ezequias foi a construção de um túnel desviando a fonte a uma distância equivalente a 1/4 de milha. Sob as bases da cidade, os trabalhadores começaram a escavar cada extremidade do túnel proposto, através de uma rocha sólida, e completou seu projeto incrível antes de Senaqueribe chegar. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta, para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus. O rei clamou a Deus, dizendo: inclina os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre seus olhos, ó Senhor, e vê, e ouça as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus, tu somente. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado, e pela manhã, ao despertar, o poderoso Senaqueribe descobriu que 185.000 dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para a Síria. Pouco tempo depois, Senaqueribe estava adorando no templo do seu deus Nisroch, quando 2 de seus filhos o feriram com espada e o mataram. E seu filho Esarhadon reinou em seu lugar. E assim, o que Deus disse através do profeta Isaías aconteceu. O rei da Síria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É isso. Opa! Esse pequeno vídeo aí, esse quase um documentário, mostra para mim e para você, através de uma narração, de imagens, a contextualização da história que eu estou contando aqui. É importante a gente entender que a resistência interna, apesar de não estar descrita, com certeza aconteceu. Você imagina como é que era confortável para as pessoas que moravam lá no lugar onde ele tinha que levantar aquele muro, quando o rei chega e diz assim: ó, você tem que sair da sua casa agora. Perdeu, playboy. Sua casa foi desapropriada, você não vai morar mais aqui. Mas eu criei meus filhos aqui, mas a minha família está aqui há anos. Perdeu, não tem mais. E mais do que isso, as paredes da sua casa, os tijolos que fazem a sua casa, a pedra que ela está afundada, o telhado, eu vou usar tudo aqui para reconstruir. Depois eu vejo o que eu vou fazer com você. É igualzinho a gente aqui na igreja, quando um pastor maluco chega e fala: agora você não faz mais isso aqui não, agora você faz a outra coisa ali. Não é assim? A gente fica igual barata tonta. Não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele chamar gente para construir lá os túneis das águas. Não foi fácil. Estava todo mundo acomodado, fazendo a sua vida, tocando o seu dia a dia. Já tinha o costume de: a água é lá fora. Eu já sei, eu dou meu passeio de 2 quilômetros para ir ali fora e pegar a água. Ele quer trazer a água aqui para dentro. Para que isso? Para que essa inovação? Para que? Está tudo funcionando tão bem esse tempo todo. Para que chegar com essas mudanças todas? Será que a gente pode aprender alguma coisa aqui com essa lição de Senaqueribe? Que se continuasse daquele jeito, eles todos iriam morrer? Às vezes, o que chega de novo nos choca, mas certamente
com Ezequias. Certamente, Deus, que é o dono da igreja, também era o dono de Jerusalém. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o caminho que tem que seguir, ele sabe com quem ele fala. E a gente, irmão, de verdade, Deus sabe o que faz e a gente não sabe nem o que fala, não é verdade? Pastor, mas por que então que Deus não chegou e não matou logo o cara? Matou todo mundo. Já que matou os soldados, matava todo mundo? Não. Porque Deus zela pela sua palavra. Havia uma profecia liberada ao profeta Isaías, e essa profecia precisava se cumprir do jeito que ela tinha sido escrita. Que o rei não entraria na cidade, que a Síria não entraria na cidade, que não seria lançada uma flecha, que ele voltaria pelo mesmo caminho. O anjo do Senhor vem durante a noite e mata todo mundo. E aí, até a ilustração aqui tem um anjo com a espada na mão. A gente sabe que não é isso. Não teve ninguém degolado, ninguém com espada enfiada. O anjo não lutou com ninguém. Não, o anjo do Senhor passou. Eu imagino, aí que eu já estou conjecturando, imagino que tenha sido semelhante à morte dos primogênitos, né? Passou-se assim o anjo do Senhor e morreu todo mundo e ninguém mais acordou, né? Aí a ciência vai tentar explicar, porque eles beberam água contaminada, porque caiu um frio que sobreveio sobre o exército, tal. Eu não acredito em nada disso não. A ciência pode buscar qualquer explicação. Eu prefiro ficar com o que a palavra diz, porque tudo que eles comeram, o rei comeu. Tudo que eles beberam, o rei bebeu. Tudo que eles enfrentaram de intempéries noturnas, o rei enfrentou. E o rei ficou vivo. Por que morre 185 mil e fica um vivo? Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Ele tinha que voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Se ele morre ali, a palavra não se cumpria. Com isso, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Seja qual for a promessa que você recebeu de Deus, seja qual for a profecia que você recebeu, por mais esdrúxula que ela possa parecer, por mais improvável de tornar-se realidade que possa ser, ela vai se cumprir na sua vida, porque o Senhor não mente jamais. E eu posso tirar lições aqui, nós podemos tirar lições a respeito dessa história. O que fez a história não ter um final trágico? Não foi a resistência de Ezequias, não foi a tentativa dele de fazer um acordo depois, mas foi um detalhe que eu de propósito segreguei e deixei para falar no final, só para não estragar aqui a dinâmica do que eu estou conversando com você. Não foi nada disso. Não foi ele ter batido o pé, eu não vou me entregar. Não foi ele ter tentado fazer um acordo, não, vamos tentar aqui. Não foi ir lá buscar a água para dentro da cidade, para não ter que buscar mais fora. Não foi levantar a parede para que aquele lado que estava descoberto fosse protegido. O que mudou essa história aqui foi um evento. Quando o emissário, o comandante-geral de Senaqueribe, vai diante das portas de Jerusalém e lê a afronta que Senaqueribe estava fazendo, porque Senaqueribe disse que o Deus de Israel não ia livrá-los, disse que podia clamar o quanto que fosse, que não tinha jeito, que ele ia matar, ia destruir, ia conquistar, só por causa do desaforo que tinha ouvido, e começou a falar um monte de coisa, e maldisse o Deus de Israel, disse que não tinha jeito, que o Deus dele era mais poderoso. Uma atitude. Ezequias não ouve aquilo lá de cima da muralha e se joga, eu vou me matar. Não se desespera. Ezequias não começa a atirar e mata ali o emissário. Olha, essa deve ser a função mais difícil das pessoas que viveram naquela época, ser emissário de um rei. Nossa, imagina você ir diante de um outro rei e dar uma notícia que aquele rei não está querendo ouvir. A gente conhece vários filmes aí que retratam isso, que o emissário morre na hora, né? Mas Ezequias não faz isso não. Ezequias não pega, mata esse cara aí que está falando. Ou seja, Ezequias não se desespera, Ezequias não desiste e Ezequias não se revolta. O que Ezequias faz? Ele pega essa afronta, pega esse pergaminho, entra no templo, despedaça o seu coração e começa a falar: Senhor, se foi o Senhor quem me chamou, se foi o Senhor que me colocou aqui,
honra o chamado que o Senhor tem em minha vida e proteja este povo. O que eu estou dizendo para você, que o que mudou essa história não foi nenhum evento natural, foi o evento sobrenatural, de chegar e colocar o poderio de decisão, de estratégia, de ação na mão de Deus. Quando eu e você tomamos atitudes precipitadas, quando eu e você agimos por impulso, quando eu e você nos desesperamos, todas as vezes que a gente faz isso, nunca vamos encontrar a melhor resposta. Porém, todas as vezes que a gente fizer como Ezequias fez, entrar no templo, colocar o rosto em terra, humilharmos-nos, exaltarmos o nosso Deus e pedirmos a Ele direção, Ele guerreia as nossas guerras. A nossa guerra não é nossa, a nossa guerra é do Senhor. Ezequias venceu essa guerra sem lançar uma flecha. Ezequias venceu essa guerra sem derramar uma gota de sangue. E às vezes a gente quer resolver as coisas no nosso braço. Esquecemos de colocar Deus diante do nosso exército. Ele é o nosso comandante. Lembra a música que a gente canta, né? Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus. Lembram disso? Todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Só que a gente só canta. A gente só canta. Estava conversando com a irmã Dilma aqui agora há pouco sobre algo semelhante, né, irmã Dilma? E a gente falava aqui, né? Tá passando uma situação ali que eu falei, caramba, eu não tenho nem muito o que fazer, não tenho nem como ajudar, né? Aí ela falou, não, pastor, vai lá para o senhor orar, para o senhor ver e tal. Eu falei, realmente, irmã, porque tem coisas que eu não consigo fazer, a senhora não consegue fazer. Mas quando a gente coloca Deus à frente, Ele faz o inimaginável por nós. Eu preciso que você entenda que é muito importante você colocar Deus diante da sua batalha. Afinal de contas, não é Ele que é o general? Quando eu coloco Deus diante dos meus problemas, os meus problemas passam a não ser mais meus problemas. São problemas dele em que eu estou envolvido, mas não são mais meus, são problemas dele. Por que você está tomando posse desse problema aí? Por que você está tomando posse dessa doença? Por que você está tomando posse dessa dívida? Por que você está tomando posse desse relacionamento que não funciona? Coloca isso diante de Deus. Senhor, é para continuar? É por aqui? É por ali? Eu paro? Eu ando? Coloca diante de Deus. Deus vai te dar a estratégia correta. E uma novidade aqui, tá? Se você não sabe, a grande maioria das vezes, Deus vai dizer para você, não faça nada, porque eu vou fazer tudo. Eu tenho muitas experiências assim na minha vida. Não chegou o tempo ainda, mas eu vou compartilhar com vocês aqui um dia uma experiência que Deus me mandou ficar quieto. E eu fiquei quieto, querendo falar, querendo resolver, querendo... 12 anos quieto, 12 anos, brigando com o meu eu interior, mas quieto. Eu vou contar isso aqui um dia, vai chegar a hora. 12 anos. Pois 12 anos depois, eu quieto, lutando contra mim mesmo, não fazendo nada, porque Deus mandou não fazer nada, e todo mundo falando, você tem que fazer, você tem que resolver, esse é um problema, você quer... Eu vou ficar na palavra de Deus. 12 anos se passaram, e a coisa se resolveu exatamente do jeito que Deus falou que ia resolver. Eu tenho certeza que Deus vai fazer assim na sua vida também. Mas, diga para o seu irmão aí, mas... Quando Deus... Não, olha para ele, não olha para mim não, fala para ele, mas... Se Deus mandar, fica quietinho. Para resolver o problema, Ezequias clamou ao Senhor. Algum tempo depois, Ezequias recebeu por intermédio de Isaías a mensagem de que deveria preparar-se para a sua morte e ficou angustiado. Então, o soberano de Judá colocou-se diante de Deus em oração, recebendo pronta resposta à sua súplica. Outra coisa que ele fez e que pode ser exemplo para mim e para você, ele foi prudente, está lá no 3.2, uma atitude aparentemente inofensiva e hospitaleira do rei Ezequias foi desaprovada por Deus. Aconteceu que o rei da Babilônia, difícil esse nome aqui, Merodach-Baladã, ao saber da enfermidade de Ezequias, enviou-lhe por intermédio alguns mensageiros uma carta e um presente. Ezequias, de modo imprudente, recebeu e mostrou-lhes a toda a sua riqueza. Isaías, percebendo a extrema movimentação no palácio, perguntou ao rei que eram aqueles homens que faziam ali. Isso aqui eu vou deixar em suspense aqui, porque esse é o ponto da mensagem que, permitindo Deus, eu vou pregar hoje à noite. Tá? Vou deixar em suspense aqui. Mas você conhece a história.
Ezequias teve um momento de imprudência. Ele falou o que não tinha que falar para quem não tinha que ouvir. Então, o exemplo que a gente pode trazer para a gente hoje é a gente ter prudência nas nossas palavras, porque às vezes a gente é tão prudente nas nossas atitudes, né? A gente é dizimista fiel, a gente é ofertante, então a gente sabe que isso tapa a brecha do devorador, a gente está presente nos cultos, porque sabe que é importante para o nosso crescimento espiritual, a gente trata bem as pessoas, a gente faz parte de ações comunitárias, a gente investe no estudo dos nossos filhos, a gente faz proteção familiar, a gente faz o seguro de vida, a gente tem um bom relacionamento com todo mundo, a gente cerca todas as áreas, mas a gente deixa uma que destrói todas as outras, que é a comunicação. A gente fala para pessoas que não têm que ouvir detalhes da nossa vida, coisas que deveriam ficar no íntimo. Eu não vou mergulhar aqui, porque senão vou estragar a mensagem de hoje à noite. Mas fique esse exemplo aqui. Não faça como Ezequias fez aqui, seja prudente. E eu vou até ler o que está aqui, não vou ler o meio, mas vou ler o final. Não podemos franquear as portas da nossa casa para visitas babilônicas que se achegam com gentilezas para conhecer nossos tesouros. Precisamos blindar nossa vida e família, a nossa casa contra a visitação do inimigo que se aproxima, apenas para roubar, matar e destruir. Ou seja, cuidado com o que você fala e para quem você fala. E a gente pode entender que o exemplo de Ezequias tem muita riqueza para mim e para você. A principal delas, as principais: nunca abra mão de servir a Deus em espírito e em verdade. Nunca negocie o que Deus deu para você fazer, a postura que Deus quer que você tenha, por causa da situação ser mais favorável ou mais confortável. Nunca deixe portas ou portais ou muros ou colinas desguarnecidos na sua vida. Tape todas as brechas, assim como Ezequias tapou a brecha do muro que estava aberto lá. Enfrente qualquer resistência que se colocar diante de você para você fazer a vontade de Deus. Vai ter mesmo resistência. Não tem como você fazer a vontade de Deus se não tiver resistência. Vai ter resistência. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Ore sempre a Deus e entregue Ele as suas batalhas, porque se você fizer isso, Ele assume a luta por você. E por fim, permaneça fiel, porque a cura vem para você como veio para Ezequias. A libertação vem para você como vem para todo Judá. E a profecia que foi liberada, a palavra de Deus liberada sobre a sua vida, seja ela qual for, ela vai se cumprir, passe o tempo que passar. Você não serve um Deus que se esquece do que fala. Você não serve a um Deus que está só de blá blá blá. Você não serve a um Deus que esqueceu daquilo que te prometeu. Se Ele te prometeu e você mantiver guardados esses preceitos que eu citei, vai se cumprir na sua vida. Que você absorva o que foi falado aqui, que você aplique na sua vida o que foi dito, e que Ezequias, como foi um dos principais e mais importantes reis da história de Israel, sirva de exemplo para você. Não negocie, permaneça fiel, e Deus vai permanecer sempre fiel a você. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olha, com um suplemento audiovisual arqueológico como este, eu faço o desafio para você. Ele deixou uma deixa, né, para a pregação desta noite. Convide alguém para contemplar e entender o todo desta lição. Faça esse desafio nesta noite. Convide mais uma pessoa a estar recebendo o todo desta lição. Amém? Que o seu domingo seja um domingo de paz, de encontro com o Senhor à noite também aqui, e que seja cada dia de glória em glória, de bênção, de encontro, de paz, mas também de dependência dEle. Como nós vimos, a dependência ao Senhor é tudo em nossas vidas. Nos ponhamos de pé, vamos estar agradecendo ao Senhor. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por esta aula, Senhor Jesus.
a qual falaste aos nossos corações, a qual devemos depender de Ti, Deus. Entregar tudo diante do Teu altar. Agora, Senhor Jesus, toma o Teu povo neste dia, Senhor, né? Nesta tarde que estará iniciando, dá um domingo abençoado, um domingo, Senhor, a qual a Tua presença continue com eles, porque nos retiraremos daqui, mas não da Tua presença, ó Pai. Sê com o Teu povo, sê conosco, dá-nos uma noite, Senhor, de bênção, Senhor, da Tua presença, do mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Eu te peço e agradeço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.